Vamos lá, questão 141 aqui da prova cinza, tá? Pela cara dessa questão, já consegue perceber aí logo de cara que é uma questão de análise combinatória, tá bom? E aí ficava a seu critério, se você tem familiaridade com o assunto, se você estudou direitinho, então você podia tentar resolver a questão, né? Que não é uma questão muito difícil. Mas aí, se você não tinha muito conhecimento, você podia, de repente, pular essa questão, tá? Mas vamos ler aí o comando, ó. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe. Então, ó, tá falando em maneiras distintas de formar equipe, a gente já sabe que a gente vai precisar usar ou combinação ou arranjo, mas provavelmente combinação, porque a ordem não vai interferir na forma da gente colocar essas pessoas em equipes, tá bom? Mas vamos ler aqui direitinho para que não haja confusão, ó. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas, então vamos lá, ó. 7 cardiologistas, tá? E 6 neurologistas em seu quadro de funcionário. Para executar determinada atividade, a direção deste hospital formará uma equipe com 5 médicos. Então eu preciso, ó, eu tenho 7 médicos mais 6, então eu tenho um total de 13 médicos, certo? Só que eu preciso formar uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas, tá? Então, você tem que começar, obviamente, muito cuidado com esse aqui, ó. É típico das questões de análise combinatória, tá? Essa palavrinha aí, essas duas palavras. Pelo menos 3 cardiologistas. Então, você vai precisar calcular as coisas aqui, ó, para 3 cardiologistas. 3 cardiologistas. Se é uma equipe de 5, ó, 5 médicos, então são 3 cardiologistas, pelo menos 3 cardiologistas. Então, os outros 2 vão ser neurologista, tá? Essa é uma hipótese. Só que como é pelo menos 3, então eu posso ter 4 cardiologistas e só um neurologista, tá? E a outra possibilidade é que eu tenha os 5 cardiologistas, certo? Então eu preciso calcular cada uma dessas coisas aqui, tá bom? Então eu preciso calcular para 3 cardiologistas, para 4 e para 5. Lembrando que a gente faz isso por causa dessas duas palavrinhas aqui, tá? Porque ele tá me dizendo que a equipe precisa ser formada com pelo menos 3 cardiologistas, ou seja, maior ou igual a 3 cardiologistas, tá? Então 3, 4 ou 5 cardiologistas, fechou? Então, ó, como eu posso formar minha equipe dessa forma aqui, com 3 cardiologistas, ou com 4 cardiologistas, tá? Ou com 5 cardiologistas. Então, são formas diferentes, ou essa, ou essa, ou essa, tá? Elas não podem acontecer simultaneamente. Então, eu já sei que eu vou somar aqui 3 coisas, né? Então, eu vou calcular a combinação para essa primeira possibilidade, para a segunda e para a terceira. Então, eu sei que tem 3 somas aqui, tá? Então, a gente já pode eliminar aí algumas alternativas, ó. Essa primeira aqui, eu só tô multiplicando, ó, um 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 vezes 4 fatorial. É uma multiplicação, tá? Então, isso aqui, não. Provavelmente, essa multiplicação é esse primeiro caso, né? De 7, 4 a 4 e 6 com 4, depois a gente vê. Mas isso aqui eu posso cancelar já a alternativa, porque eu sei que vai ter 3 somas aí de combinações, tá? Essa aqui também não é, porque veja que eu tenho uma multiplicação. Ó, essa aqui até que eu tenho 3 somas, né? Beleza. Aqui, ó, eu tenho multiplicações, ó. Então, essa aqui também não é. Então, eu fiquei aí só com 2 alternativas, ó. A letra C e a letra E. Fechou? Então, vamos calcular aqui só essa primeira parte para que você entenda, tá? Então, como eu vou formar uma equipe e, tipo, a ordem, né, que eu escolher os cardiologistas, ela não importa, tá? A gente vai usar a combinação. Porque eu preciso escolher 3 cardiologistas. De toda forma, eu vou ter 3 cardiologistas, tá? Essa ordem que eu vou escolher eles não importa, porque, por exemplo, se eu tiver aqui, né, aqui são 3 cardiologistas e 2 neuro, mas se eu tiver C, N e C, eu continuo tendo 3 cardiologistas e 2 neuros, tá? Não vai mudar em nada, então por isso que a gente vai usar combinação aqui nesse caso. E aí você vai precisar lembrar da fórmula de combinação, tá? Nesse caso aqui, ó, são 5 médicos, certo? Só que o que é que eu tenho que fazer, ó? Cardiologistas, eu tenho 7 cardiologistas e eu preciso escolher 3. Então, eu vou ter uma combinação de 7, 3 a 3, certo? Eu tenho 7 cardiologistas e eu preciso escolher 3 deles, tá? E vai ser isso aqui vezes a combinação de quê? Neurologistas, nós tínhamos 6, né? Então, tenho 6, que é o total, só que eu preciso escolher 2. 2 neuros,
certo? Então, eu vou multiplicar essas combinações aqui, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então, a gente vai ter aqui em cima, né, 7 fatorial, sobre, então a gente vai ter aqui, ó, vamos ver a ordem que tá aqui, tá? 3 aqui, né, que é o número que eu preciso escolher, 3 fatorial, 7 menos 3 dá 4 fatorial. E isso aqui eu multiplico, né, vocês sabem. Então, ó, eu tenho 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Eu tenho isso aqui nos dois, né? Só que falta, né, eu multiplicar essas possibilidades pelos dos neuros, né? Então, o que é que eu tenho de neuro? Então, são 6 fatorial, o número total que eu tenho para escolher. Eu preciso escolher 2. Só que eu preciso eliminar aí as repetições, né? Que é 6 menos 2 dá 4 fatorial. Fechou? Então, isso aqui é a nossa primeira possibilidade para 3 cardiologistas e 2 neuros, tá? Aí a gente vai somar para outra possibilidade. 4 cardiologistas e 1 neuro. Só que aí a gente nem precisa fazer isso, porque dá uma olhada na alternativa, ó. Essa minha letra C aqui, ó, ele só levou em conta, veja só, que isso aqui é essa combinação. Só que depois ele somou com a combinação aqui, né, de escolher os cardiologistas. Então, eu não tenho que somar, eu tenho que multiplicar entre elas, tá? Porque eu preciso ter 3 cardiologistas e 2 neuros, tá? Então, eu preciso multiplicar essas combinações e depois sim eu vou somar com essas outras combinações aqui, porque é outra possibilidade, tá? Então, eu sei que essa aqui já não é minha alternativa e a gente marca aqui, ó, a letra E. Eu não preciso nem desenvolver o restante, tá? Ganhava até tempo para que você não perdesse aí fazendo essas combinações. Fechou? Então, a resposta aqui é a letra E, que aí já vai... já matava a questão, né? Mas só para você saber, como a gente fosse calcular aqui, né? Seriam 4 cardiologistas. Então, eu teria de 7 cardiologistas, eu precisava escolher 4, né? Que é justamente o que tá aqui, ó. 7, 4, de 4 a 4, né? Minha combinação aqui. Só que aí o do neuro só ia ter 1, né? Então, de 6, eu precisava escolher 1, que é justamente isso aqui, né? 6 fatorial sobre 1 fatorial vezes 5 fatorial, tranquilo? E aqui seria para o outro caso aqui, né, que eu não ia ter neuro, só ia ser uma equipe toda de 5 cardiologistas, fechou? Então, a resposta aqui é a letra E. Se você ficou com alguma dúvida aqui nessa questão de análise combinatória, deixe aqui nos comentários, tá? Por ser análise combinatória, acredito eu que vai ser uma questão aí difícil, né, de média para difícil. Mas veja que você sabendo o básico, né, da combinação, de análise combinatória, você conseguia responder essa questão. Principalmente, né, que com esse raciocínio aqui, se você conseguisse desenvolver esse pelo menos, e você soubesse, né, que você precisa multiplicar, né, aqui dentro, mas depois você precisava somar, então você já eliminava as alternativas, tá certo? Então é uma questão aí bem elaborada, uma questão boa de fazer, e não é uma questão que dá, assim, muita, digamos assim, margem para diferentes interpretações, tá? É desse jeito. Aqui, fechou? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o joinha no vídeo que me ajuda bastante, tá? Até o próximo.